Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio 74 do Política que Interessa. Esta semana a política portuguesa esteve ao rubro debates presidenciais que finalmente conseguiram mostrar um bocadinho de democracia e sondagens que voltam a baralhar tudo e a dar-me um bocadinho de razão sobre a tal manipulação que eu falei das percepções. E para fechar, temos também uma greve geral para a semana que vai expor o problema do país. Não fazemos política de projetos, fazemos sim política de ajudas. Neste episódio vou tentar desmontar um bocadinho isso. O que é que os debates revelaram e porque é que as sondagens estão num caos total e como é que esta greve mostra que Portugal continua preso ao curto prazo. Venham comigo. Começando por finalmente um momento sólido de democracia, por Catarina Martins e Coutinho de Figueiredo, dois candidatos em polos completamente diferentes, conseguiram discutir temas difíceis com bastante clareza e frontalidade. Concordaram na gravidade das mais de 300 mil escutas feitas pelo Ministério Público, alertando para o risco de um uso um bocado indiscriminado deste tipo de instrumento e para a falta de escrutínio na própria Justiça, algo que ambos dizem ameaçar a confiança democrática. Mas este debate ganhou muita intensidade quando passaram à defesa. Catarina Martins começa por contestar o investimento anunciado de 5,8 mil milhões de euros e defendeu que Portugal devia repensar as prioridades. Coutrinho responde que a NATO é a nossa garantia de segurança e que este tipo de investimento é indispensável perante a ameaça russa. Divergiram ainda também sobre o papel da Europa, o impacto de Trump e a naturalidade da Ucrânia, o futuro da guerra e também sobre o modelo do SNS, onde Coutrinho defendeu uma maior competição, obviamente, e Catarina insiste que o serviço público é insubstituível. Foi um debate cheio de desacordo, sim, mas também cheio de argumentos, e isso, pelo menos, finalmente é a democracia a funcionar. Discutir com seriedade, confrontar ideias e não pessoas com insultos. É assim que tem de ser e devia ser sempre. Passando para o frente a frente entre José Seguro e Luís Marques Mendes, tivemos quase o oposto do debate que marcou entre Catarina e Cotrim. Aqui não houve nenhum choque ideológico, houve sim, sobretudo, a confirmação de que estes dois candidatos representam a continuidade institucional destes últimos anos, com diferenças, obviamente, nos estilos, mas mais no estilo do que na visão. Ambos elogiaram a experiência um do outro, ambos assumem que partilham muito do mesmo diagnóstico para o próprio país e ambos deixam também claro que querem ser o presidente que vai garantir estabilidade. A disputa, na verdade, foi sempre sobre quem faria esse papel com mais impacto. Marcos Mendes sempre a apresentar-se como mais proativo, alguém que quer ser um presidente a intervir mais, a puxar pelo governo e sempre a marcar agenda. Seguro responde dizendo que está em melhores condições para conseguir exercer o cargo com mais equilíbrio e autoridade, sublinhando que vem de um campo político diferente, mas que irá conseguir trazer décadas de negociação e diálogo. Acaba por ser um debate, como de esperar, civilizado, quase institucional, mas com um subtexto evidente. Votar num destes candidatos é escolher um bocado a continuidade. Claro, com pequenas diferenças na postura, sim, obviamente, mas continuidade ainda assim, num país onde ambos fizeram política durante décadas e décadas e nos dois maiores partidos. Ou seja, um debate muito civilizado, era de esperar, muito forte a nível de tentar perceber quem é que vai ser o Presidente da República mais proativo, mais ativo em conseguir meter o país a funcionar. Depois temos uma sondagem esta semana que vem basicamente confirmar tudo aquilo que eu disse no último episódio, no 73. As sondagens servem cada vez menos para medir a realidade e cada vez mais para criar percepções sobre a mesma. Lembram-se daquela sondagem que falei semana passada, que atirava o Cotrim para os 3% e que na prática empurrava o eleitor moderado para um voto útil no Marcos Mendes? Pois bem, esta nova sondagem desta semana, da Consul Mark II, destrói completamente este retrato. Marcos Mendes continua favorito, sim, mas com uma liderança muito curta, com apenas 16,9%. E depois o caos total. Seguro com 13, o VML com 12,7, André Ventura com 12,6 e Coutinho com 12,2. Um empate técnico a 4 pela luta à segunda volta. Exatamente o oposto de que a narrativa da semana passada, dada pela SIC e o Expresso. Ou seja, aquele 3% do Cotrim era mais percepção do que ciência. Esta nova sondagem mete tudo no mesmo saco e prova que o eleitorado ainda está completamente aberto e que quase metade dos portugueses ainda não decidiram sequer o voto e que as sondagens claramente
andam a tentar influenciar mais do que a esclarecer. E confirma outra coisa, que eu tinha dito também. Num cenário assim tão fragmentado, basta uma mera boa semana de campanha ou um debate fantástico onde é super bem sucedido para qualquer um destes quatro candidatos, excluindo agora Marcos Mendes, conseguir logo saltar uns quantos lugares e ganhar favoritismo para uma segunda volta. Avançando para um ponto bastante importante que é impossível de ignorar, porque esta greve geral da próxima semana expõe o maior problema da política portuguesa. É a análise que eu faço. Nós não temos uma política de projeto, temos sim uma política baseada na ajuda. Os governos, ano após ano, seja que cor for, fazem o mesmo papel e truque. Aumentam aquelas pensões, basta um imposto ali e acolá, dão um subsídio ali, oferecem 20 euros de um lado, 15 a outro, tudo para conseguir garantir a satisfação imediata. E claro, o que é que isso converte em votos? Mas isto não é estratégia, não é visão e não é crescimento. São migalhas distribuídas para conseguir apagar focos. Enquanto o nosso país, Portugal, continua sem nenhum tipo de reforma estrutural, sem uma economia preparada para o futuro e sem modernização do Estado, sem produtividade, sem nada. E depois ficamos muito surpreendidos porque há greves. Porque há tensão social, porque as pessoas estão cansadas, mas como é que não haveria de acontecer isto? Se em vez de construirmos bases para um crescimento contínuo a todos os níveis, andamos sempre a tentar gerir o curto prazo. Portugal precisa de projetos, não de remendos constantes. Enquanto a política for feita de agradar o agora, os problemas de sempre que falamos sempre vão continuar exatamente no mesmo sítio. Nada vai mudar. E claro, como não poderia deixar de ser, não há uma semana política em Portugal sem André Ventura tentar puxar o foco para ele. E a verdade é esta: mesmo quando as sondagens o colocam no tal empate técnica 4, há um dado que ele não consegue contornar. Perde em todas as segundas voltas, com qualquer candidato, todas. E isso explica muito o aumento do volume que vimos esta semana no debate parlamentar. Ou seja, quanto mais André Ventura sente que pode ficar atrás de Seguro, de Gouveia e Melo ou até mesmo de Coutinho de Figueiredo, fica mais agressivo no discurso parlamentar, sobretudo na saúde, esta semana, onde escreveu o SNS como estando numa guerra civil. O líder do Chega vive politicamente tensão, precisa de conflito, seja com o governo, seja com a esquerda ou com a própria realidade portuguesa, porque é isto que mantém o seu espaço mediático vivo. E esta sondagem, ao mostrar que André Ventura pode chegar à segunda volta ou até ficar em quinto, muito oposto, empurra para esse registro. É o Ventura clássico. Quando não consegue dominar a narrativa, tenta dominar, como sempre, o barulho. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, ou 74. Agradecer por estarem desse lado. Vou deixar, como sempre, aqui as minhas redes sociais. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.